Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu e Dani Ferez. Olá! Tudo é possível com ciência, né, Dani? Hoje estamos aqui com o Alexandre Schutt e a gente vai fazer um brinde a mais esse encontro, a mais esse episódio. Então, um brinde com o 365 Coffee. Muito gostoso. Muito Café maravilhoso. Maravilhoso. Eu já Especialíssimo. cheguei a comprar várias vezes depois do primeiro programa. 365 Coffee, o seu café de todos os dias. Um café mais do que especial. Especialíssimo, delicioso, maravilhoso. Se você tem problema com café normal, experimente o 365 Coffee, que vocês vão se surpreender. Como eu me surpreendi, que fiquei 20 anos sem tomar café, porque me atacava o estômago e agora não tenho mais esse problema. E eu só tomava café descafeinado porque eu tinha insônia. E não tenho mais. Eu tomo esse café e não tenho mais insônia. Bom, e hoje vamos receber quem de novo, Dani? Hoje a gente vai receber o Dr. Folha. Ah, o Dr. Folha. Eu achei que era o Alexandre Schutt. Pois é, ele mesmo. Ah, então, Alexandre Schutt, que já veio aqui por 2 oportunidades, falou de coisas, psicologia, constelação familiar. No último episódio falou sobre astrologia e agora ele vai falar sobre sustentabilidade, entre outras coisas, né, Dani? Entre outras coisas. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Alexandre. Muito obrigado. Vocês me pegaram de surpresa com o Dr. Folha. É porque você sabe, né, que era o meu apelido, né? Dr. Folha na verdade, Alê em hebraico tem 2 formas de escrever, com uma letra ou com outra no A, né? Então é ou com Aleph ou com Ain. Um é igual em árabe, que é Allah, que é ser leve, né? O El, né, dos anjos, Elohim, também Deus. E o outro é com Ain, que é folha. Então, as pessoas... Eu trabalhava com crianças no kibbutz e elas riam e eu... Todo dia era ria. Todo mundo ria, olhava para mim e começava a rir. Aí um dia um cara do kibbutz falou em inglês comigo. Falou, não, você é Li. Eu falei, do que você está falando? Não sei o quê. Alê significa folha. Ele pegou uma árvore e falou assim, isso é Alê. Aí eu falei, isso aqui é Alê? Aí sim. E com o tempo um amigo meu desenhou e eu virei o Dr. Folha. Eu tenho um personagem que... Não dá pra fazer agora, mas é um personagem bem legal, que é o Dr. Folha. É o cara que fazia a Xuxa, trabalhou com o Maurício De Souza, o Reinaldo Weissman, o nome dele. Ele criou o Dr. Folha. Que legal. Então tem vários... Tem até uma vez que o Chico Bento, ele incorporou, ou alguém incorporou lá o Dr. Folha e ele ia saindo dos lugares e plantando árvores e não sei o quê, né? Então, esse é o meu apelido por anos oculto, né? Então, e aí agora você falou, saía por lá e ia plantando árvores. Quer dizer, além do seu nome ser, né, Dr. Folha, o significado, antes de você saber disso, você já tinha uma relação com árvore, com natureza, com a plantação. Eu queria ser doutor árvore, mas no final ficou doutor folha, né? Como que... Me conta essa nova vertente, essa sua nova faceta. Não sei se então, tão nova, não é tão lembra nova. No primeiro episódio, no início do ano, que eu falei que eu atravessei a rua, a avenida com a minha mãe, a gente foi no jornaleiro, tudo? Sim, você falou para... Nesse mesmo local, eu passei essa semana lá, né? Passei num domingo lá. Nesse mesmo local... A gente plantava árvores. Minha mãe plantava, eu plantava junto. Ah, sua mãe já fazia Mas isso, minha mãe então. só fez comigo. É muito louco isso. O do tarô a mesma coisa. Do Silva Mind Control também, só comigo. Depois ela parou. É tipo, ela me colocou junto com yoga, com arte marcial. Ela me colocou no meio disso, depois ela caiu fora. Hoje ela está viva ainda, mas ela não tem esse espírito nem de sustentabilidade, nem de autoconhecimento, nem de autopreservação. Muito interessante. Mesmo? Que engraçado, né? Interessante. Mas é porque talvez ela também fosse um instrumento para gerar você, em você. Ou ela é ainda, né? Assim, E aí a gente plantava árvores. Então tem árvores de, sei lá, de 50 e tantos anos, 55 anos. Eu estou com 58 e meio. Árvores de 55 anos lá. Quando eu tinha 3, 4, 5 anos, a gente mudou do centro, morava na Praça da República, e mudou para Lorena, depois lá para as montanhas. Quando chegou nesse local, ela começou a plantar árvores. Qual local? Comigo. Bem no Morumbi, na Malvinas com a... Não, tudo bem, Morumbi. No Morumbi.
um local assim, caminho para Raposo Tavares, E sabe? lá vocês começaram a plantar árvore na calçada? Nas calçadas? Do lado de fora da casa. Aham. Nas calçadas. Tinha um triângulo em frente à casa e ficou lá. Mas minha relação com árvores, para ser assim bem conciso, eu estava com 19 anos, ou 19 anos, no kibutz, no segundo kibutz, que eu já tinha função fixa, eu não ficava tão circulando. Isso eu acho que eu falei no primeiro episódio. E eu tinha que tirar os canos de irrigação do algodão, que eram canos, mangueiras grossas com irrigação. E com o tempo, por causa da água, elas foram afundando na terra. E eu treinava muito arte marcial. Eu tinha um corpo realmente assim, muito preciso de músculos e força. E apesar que eu ainda treino, né? Mas assim, eu comecei a puxar o cano e aquilo não saía. E eu estava sozinho, não tinha ajuda, eu tinha que puxar. E uma hora eu comecei a puxar com força. Falei, putz, eu vou arrebentar isso aqui, vai dar problema. E eu já tinha feito um erro lá com o trator uma vez, eu não tinha visto a colheitadeira. Quando eu chego com o trator, a colheitadeira ficou uns 2 quilômetros para trás. Eu falei, não posso errar. E aí eu falei, então eu vou lá e comecei a cavocar. E aí eu cavocava a terra, tirava a terra, puxava e nada. Eu falei, nossa, essa mangueira caiu lá embaixo. Quando deu assim, uns 60 centímetros, 50, 60 centímetros, eu comecei a ver que ficou fácil. Aí eu cavocava mais porque já não era mais terra, era areia. Aí eu falei assim, que estranho, tudo areia. Aí começou uma sequência de areia. Eu falei, claro, eu estou do lado de Beersheba, de Ashkelon. Eu estou no deserto. Eu não estou na terra do Brasil, tudo roxo, terra roxa, nada disso. Eu estou no deserto. E aquilo foi feito com mutirões, com trabalho de trazer vida ao deserto. Hoje vários países estão fazendo isso, né? E Israel tinha feito isso. Eu falei, uau, isso que é a força do mutirão. E aí eu comecei a ficar arrepiado, igual quando eu contei do Japão, lembra que eu falei que eu fiquei arrepiado? Eu comecei a ficar arrepiado. E eu falei, nossa, essa que é a força do mutirão. Aí eu começava a olhar para os lugares e falei, aqui é tão bonito, o cheiro é maravilhoso, é tudo. Mas isso foi criado. No Japão, lembra que eu falei também, um monge me falando, tudo isso foi criado? Lembre disso. Então eu comecei a ficar com essa mensagem que a gente pode criar um mundo melhor juntos, todos por um motivo só, por uma causa só, que é a palavra gius, que significa mutirão. Aí eu volto para o Brasil e tinha lá minha mobilete, eu ia lá para a faculdade, e aí eu passava a Vila Mariana, quando chegava lá na parte tal, Chacras Clabim, era favela e não tinha nada. Então tinha na Sena Madureira um pouco, eu plantei muito na Sena Madureira, essas árvores não vão ser retiradas agora, ainda estão lá, lindas, pau-ferros. Aí eu subia e depois eu descia, não tinha nada. E eu no capacete falando, pô, o Jânio Quadros não faz nada. E eu comecei a falar mal. E nas artes marciais, a gente tem no treino um momento que era colocado num quadro um provérbio, ou um pensamento oriental. E aí o professor falava, leiam aqui, reflitam. E naquela semana tinham colocado, o homem comum é exigente com os outros. Ficar reclamando, exigente com os outros. O homem superior é exigente consigo próprio. E aí eu falei, nossa, eu que estou errado. Aliás, eu já fui na casa do Jânio com meu pai, eu já vi o Jânio na rua, brigando com um carro. Eu falei, não é ele que vai plantar árvores, sou eu. Por que eu estou reclamando? E aí fui para a faculdade, no mesmo dia de mobilete, fiquei procurando onde tem árvore. Aí comprei uma cavadeira americana e 2 mudas. Não é nativa, era baúínia, que é da Índia, da Indonésia, pata de vaca, mas já no tamanho de arborização urbana, com diâmetro na altura do peito de 3 centímetros, ou seja, tudo perfeito. E aí eu levei nas costas da moto e aí eu fui, igual com o violão, né, que eu pus nas costas da moto, e aí eu fui, cheguei em casa, plantei 2 árvores,
bem onde o aeroporto, na Bandeirantes, eu morava lá. E na hora do plantio eu comecei a sentir um calor, mas uma energia, um calor vindo pelo meu corpo. Eu tive 2 vezes isso na vida, né? Eu tive uma no Monte Sinai e outra vez nesse dia do plantio. E eu olhava para falar, nossa, que energia, que força. Isso é bom, isso é bom. E comecei a ficar assim e contei para o vizinho no elevador. Ah, cara, eu quero ir, vou com meus filhos. É importante com os filhos, que eles vão fazer também. Então, minha mente começou a ter um discurso novo de plantio e educação ambiental. E aí foi o vizinho com as 2 crianças, plantamos mais um pouquinho. Aí comecei a plantar, comecei a gostar, fui plantando. E um dia eu leio na Veja que o arquiteto que fez Brasília, agora esqueci o nome dele, Oscar Niemeyer, tinha feito o Memorial da América Latina. Isso em 88, 89, sei lá, 87, 88. E baseado no Ágora da Espanha, que é cimento puro, onde as pessoas vão lá debater ideias. Eu falei, brasileiro não vai debater ideia. E brasileiro não pode cimentar as áreas, precisa chuva, precisa área permeável. Não tinha essas falas ainda, área permeável. Aí peguei a mobilete, fui até a Veja e falei, olha, eu escrevi uma cartinha, queria colocar, fui pessoalmente. O cara falou, olha, aqui é a Veja São Paulo, é na Veja Grande. Mas o que você faz? Não, é porque eu planto árvores na cidade, que eu acho que tem que mudar, que todo mundo tem que plantar árvores. E eu fui falando, eu não tinha noção. O cara pegou e falou, olha, posso fazer uma matéria com você? Eu falei, pode. Aí saiu lá no Terraço Paulistano, né? Jovem, voltou de Israel, kibbutz, sonha fazer mutirão de plantio de árvores na cidade, arborizar e espalhar árvores em tudo quanto é lugar. E aí, a partir dali, as pessoas começaram a me procurar e aí eu comecei a falar. Igual eu comecei a dar aula de astrologia, comecei a dar aula de medicina chinesa, eu comecei a falar de meio ambiente. Tudo de repente. Então eu via a imprensa e eu ia falando, olha, do jeito que está errado, os governantes precisam pensar diferente, a gente precisa de área permeável, não pode colocar tudo cimento, igual o Niemeyer fez, igual as cidades fez, igual as avenidas, a gente tem que ter locais de absorção de água, as árvores têm função. E aí comecei a falar, e a partir dali eu comecei a ter problemas, porque eu entrei na área política. Então, política é um assunto de interesses. E aí já era outra gestão, não era mais o Jânio, era a Erundina, e a secretária do Meio Ambiente não curtiu minha cara, e eu fiquei persona não grata na prefeitura. Aí, uma hora, vieram um grupo, que era um grupo de maçons, e falou, Alexandre, o que você precisar, a gente ajuda. Aí eu falei, falaram para eu criar uma associação. Aí eu criei uma associação que chamou Projeto Plantar. Eles ajudaram, eles também não tinham noção nenhuma. Aí ficou uma advogada fazendo. A gente não tinha estatutos para isso. Nesse meio tempo, em paralelo, foi criado o SOS Mata Atlântica, com a ajuda do Klabin, né? Que também tinha essa visão mais ampla, tudo. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer. Aí eu comecei a articular a conversa com a prefeitura e, com o passar do tempo, a gente fazia mutirões com o apoio da prefeitura. Aí veio o Grupo Ultra, veio a Lojas Marisa me deu dinheiro para comprar as mudas. O Grupo Ultra, o Paulo Cunha pegou e falou, me achou numa imprensa e falou, vou tirar toda a estrutura de marketing, de jurídico e de transporte, logística e cuidar das mudas onde você quiser. Eu levo as mudas onde você quiser, a gente faz. Eu falei, tá bom. Então o Bernardo me arranjou o dinheiro, eu comprava mudas. Aí comecei a comprar 1.000, depois 2.000, depois 5.000. Aí eu comecei a plantar. E eu fui espalhando árvores por São Paulo. Mas que pessoas te ajudavam? As pessoas lá. Aí eu ia na imprensa, era uma outra imprensa, não é essa imprensa de hoje, era uma outra imprensa. Aí você divulgava, ó, eu tô falava, com tantas mudas. Eu vou fazer um plantio, eu tenho tudo isso aí guardado, assim, todos os, como falar? Matérias. Matérias, né? Eu vou fazer um plantio nesse sábado, quem quiser venha, traga água, luvas e lanchinho e boa vontade. Né? Luva é importante para vocês não cortarem a mão, porque o solo é pedra. E aí eu arranjava chibancas, que aí a melhor coisa, né, para quebrar era chibanca, que é uma enxada com picareta, pá, não sei o que, ia tirando as terras. E eu comecei a cavocar
por São Paulo, em tudo quanto é bairro, todas as zonas possíveis. Isso foi o quê? 90 e pouco. 88, 89, 90, 91, 92, até 2025. Né? Esse ano já plantei árvores também. Já plantou? Atualmente eu estou plantando mais no bairro porque eu não tenho tempo por causa da clínica. Sim. Então, às vezes, eu nem saio de casa, eu fico atendendo, morando, e aí eu planto e cuido das árvores do bairro. Então, como a clínica é na Vila Nova Conceição, eu fui chamado pelo antigo presidente para ajudar, que era o Floriano Pêssaro, agora é o Marcos, que é o presidente, e eu continuo vinculado. Marcos Cury? Marcos Cury? Sobrenome dele... Pode ser, não é o Marquinhos? Não sei. Bom, não, Bem, tudo bem. Eu sei que ele é o presidente da associação, muito legal, muito importante para a associação e para a sociedade. E aí eu comecei a fazer plantios, mas eu falei, plantio, educação ambiental e do meu jeito. Qual é o meu jeito? Eu articulo com a prefeitura, que eu já tenho toda a manha, já consigo as mudas certas. A gente quebra o chão, troca a terra, faz um espaçamento grande para o berço, ou seja, o que a gente chama de cova, o buraco é o berço. Faz pelo menos, no mínimo, 80 por 80, eu faço um pouquinho maior. Em frente em casa eu fiz de 1,20 m por 80. Tem um pau mulato, um pau Brasil, um IP, que legal. Uma pitangueira. E aí eu pus 283 árvores total no bairro. Algumas antes, quando eu morava antes... quando a gente se conheceu, por exemplo, lá em 1912, antes da guerra, né? E aí... Eu era criança, você já era adulto, eu era criancinha. E aquela época lá, eu plantava mais. Hoje eu dei uma parada. Hoje eu planto só em Minas, nas reservas. Tá. Quando eu vou em algum local ou algum país, eu planto. Então, eu plantei em 22 países. Alguns países foi com uma excelência muito grande. Então, tipo, Argentina, eu plantava com o governo. Eu tinha o Nextel, pedi autorização para a chefe da prefeitura. Eu falava o local. Eles iam lá, abriam um berço de 2,5 metros por 1,80 m. Podem ver o tamanho das calçadas, dos logradouros lá, enorme. E eu pegava a muda e plantava lá. Caramba, eles te davam uma infra boa. Eles lá, deram né? a infra total, que legal. O mais importante é a terra. E o berço tem que abrir. Na Vila Nova, eles também toparam isso, a prefeitura também. A prefeitura tem feito isso para você? Para mim, sim. Eu sou super grato à prefeitura. E eles têm uma meta, tudo. Às vezes eles precisam atingir a meta, não podem estar lá. Aí eu aguardo, espero. E a gente tem que negociar com o morador, mostrar para o morador que vai ser bom, que se plantar direito a árvore não vai tombar. Se plantar nas coxas, igual todo mundo planta, a raiz fica novelando. Então, imagina aqui do café, que esteja aqui a raiz e ela não consegue sair para fora. Ela plantada no torrão, com o buraco do torrão, ela fica novelando. E aí ela cresce grande e a raiz pequenininha. Que não dá sustento. Não dá sustentabilidade numa intempérie, tipo uma chuva forte uma ventania, ela cai. E então todas as árvores que eu planto e eu ensino isso até outras ONGs, e tem muitas ONGs que fazem isso. E eu admiro esse pessoal que pegou o bastão, que falaram, Ale, me ensina, eu ensinei, eles pegaram o bastão. Hoje tem muita gente plantando, que fazem o berço muito maior possível e quebra ainda as paredes retas, para que haja uma dificuldade. Igual a borboleta tem que ter a sua dificuldade para poder voar, Sim. A raiz também. Você deixa ela em ângulo de 90 graus, e aí ela vai chegar uma hora, ela vai ter que fazer força, e essa força faz com que ela... expanda, né? E a terra... Não, que ela tem um grounding, que ela aterre. Que ela aterre, e Tá. que aí numa intempérie ela não caia. Tá. Em chinês chama mabu, né? Que é base de cavalo, né? E aí foi, Nova York, por exemplo, eu fui dar palestras lá em Manhattan, e eu dei em 2 períodos, e no primeiro dia que eu dei palestra do primeiro período, eu mostrei o meu trabalho de educação ambiental, que era fazer uma logomarca no chão e colocar cartazes em tudo quanto é lugar e falar, onde você encontrar essa logomarca, vai ser plantada uma árvore. Por favor, regue. Comece cuidando disso. E aí eu cheguei no segundo dia, o terceiro dia que eu fui, na sequência, voltei lá para Manhattan para dar palestra para a prefeitura de Nova York.
A mulher já estava com tudo pronto. Ela mandou fazer um molde com a logo do 1 Million Trees, né? Que era um programa que eles estavam fazendo, que eu falei, eu vou ajudar. Eu ajudei com a contribuição. E na outra vez que eu voltei para os Estados Unidos para plantar, já tinham as propagandas nos metrôs e nos táxis. Que legal. Que é para divulgar, que eles falavam, legal. nosso problema é que a gente não consegue chegar na população. Eu falei, eu resolvo isso. É só pensar de uma outra forma. E aí você usa a estratégia de semiótica, de mobilização, junto com educação ambiental. E aí deu certo. E aí eu fui responsável de 6 mil árvores. Foram 20 mil árvores plantadas naquele dia. Eu estava no Bronx e eu fiquei responsável de 6 mil árvores. A gente plantou 6 mil árvores num dia só. Caramba! Então eram 2 caras perfurando e lugares já que estavam fáceis, com saca-rolhas, né? Dentro dos parques do Bronx, né? E a gente pegou uma área vasta e aí vários plantando. Eu fui uma por uma ajudando. E passamos o dia inteiro, de manhãzinha até o escurecer, plantando. E eles também. Então, a gente plantou num dia só, fizemos o tal do Guiús, um mutirão de 20 mil árvores. E o total que eles chegaram foi 1 milhão de árvores. Caramba! Mas é um outro nível. Havia uma programação, havia, doações. Não igual eu, que fico pagando para fazer o meu trabalho social. Meu consultório paga para fazer isso, né? Então, ou seja, estou sempre com deficiência financeira por causa disso, porque eu cuido de terras, florestas e o tempo investido nisso. Né? Então, eu quero fazer um parênteses. Desculpa, Dani, acho que você quer fazer uma pergunta também. Deixa eu fazer uma pergunta para mudar de assunto. Eu quero voltar para esse ponto da floresta. Mas eu vou fazer um parênteses. Queria que você falasse um pouco das artes marciais, que você mencionou agora há pouco. E eu sei aqui, eu vi pelo seu currículo, que você fez a vida inteira artes marciais, diversas artes marciais. No que te ajudou? Como foi esse processo? Arte marcial é a oportunidade de você fazer bem feito, né? Então, tem várias formas de falar de artes marciais em várias línguas, né? Em chinês, a palavra Kung Fu, Gong Fu, Kung Fu, né? Que ficou forte com Bruce Lee, depois com David Carradine, espalhou para o Ocidente, mas Kung Fu não é arte marcial. Kung Fu, Gong Fu, Gong ou Kung é administrar. Tem várias traduções, mas uma delas é administrar, fazer bem feito. Fu, qualquer coisa, quelque chose, qualquer coisa. Então, fazer bem feito qualquer coisa, através da arte marcial. Então, você aprende a virar um animal, né? A virar um animal e vai lutar como um animal, mas você tem que treinar bem feito. E você entra na arte marcial, que não é exército, não é de direita, esquerda, essas bobeiras, nada disso aqui é fazer bem feito, e você luta com você mesmo. Então, hoje, eu treino em casa. Eu treino pouco. Eu não treino aerobicamente falando, mas todo dia eu treino. Às vezes eu treino de ficar na posição. Hoje eu treinei numa posição deitado. E depois até adormeci treinando. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos treinando, depois, porque eu faço circular energia. Já é uma outra arte marcial que chama Qi Kung, né? Que é Qi é energia, Gong, administrar. Né? Então você tem Qi Kung Yang, que é quando você quebra um tijolo, quando você pega e bate em alguém, e você bate com tanta profundidade que quebra o osso, porque você, na sua intenção, você está lá 2 paredes atrás. Então você não está batendo no oponente, você está batendo num alvo fictício. Imaginário, né? E mais longe do que Isso vocês têm num livro muito bom, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, né? Sensacional. Porque o cara vai para o Japão, eu fui no Japão para ver isso, né? E aí você vai ver o arco e flecha, e aí o cara era fera, ele puxava, tinha musculatura, puxava. Aí ele vai para o Japão, ele começa a ver velhinhos que não conseguem nem andar direito, que aí eles vão lá, pum, e acertam bem no centro. Eu tenho uma foto minha acertando bem no centro, assim.
mas não sei, como é que o cara consegue isso? Foco, né? Não, não é foco. Não. É o objetivo atrás do objetivo. Tá. Então, quando ele foi falar com o velhinho, está no livro. Ele fala, mas o que o senhor faz, né? O senhor nem consegue. Ele fala, é porque, na verdade, está muito difícil para mim. É porque naquele alvo de 200 metros à frente, quando eu começo a enxergar e vejo o alvo, aí eu consigo enxergar o outro alvo 200 metros atrás. Nossa, isso é muito difícil. Então, na verdade, o cara não acerta a matéria, ele acerta o que tem por trás no dobro de espaço. Então, o Bruce Lee é a mesma coisa. Quando ele socava o soco de 1 polegada, não é que ele dava 1 polegada, ele punha energia de tal forma que ele ia muito longe. E isso é muito legal. Então, quando eu coloco em prática as minhas ações, elas não são para mim e não são só para a pessoa. Ou seja, quando eu planto uma árvore numa rua, eu não planto para a rua, eu planto para quem passa na rua. Eu planto, às vezes, uma sequência de dama da noite, uma sequência de jasmins ou de árvores que tenham composições que tragam comunicação com outras árvores e crie corredores verdes ou corredores de abelhas para que possam trazer flores e frutos e tudo mais, dependendo tudo do local, né? Então, a ação da arte marcial, o Kung Fu, é fazer bem feito através da arte marcial. E tem gente que é lá, especialista. Eu tive a honra de ter aula com um grão-mestre, que não é grão-mestre que fala, né? Mas no Japão, de Aikido. Ele usava só energia. Ele mostrava, a pessoa vinha, ele pegava, tirava o cara. Aí na segunda vez, ele explicava, na segunda vez ele fazia só com energia. E o cara caía. Ele fazia, parecia a Dini um gênio, sabe? Com a Samantha, que fazia assim. Ele fazia assim, o cara batia, pedia arrego, né? E eu tive aula com ele. E aí, quando eu voltei para o Brasil, no avião, eu encontro com meus vizinhos, um casal, morava no mesmo prédio, no 3º andar. E o cara falou, Ale, o que você foi fazer 70 e tantos dias no Japão? E nisso o aeromoço estava passando mal. E estava, que dor no estômago, que dor. Aí ele falou, deixa eu pegar um remédio. Eu falei, não faz nada, espera um pouquinho só um minutinho. E aí eu peguei, usei essa técnica de energia e fiz um atendimento nele, de Qigong. E fiz uma invenção na minha mente, mas eu desloquei minha energia, fui até lá, atendi ele. Aí eu falei, como você está? A dor sumiu. Eu falei, é isso que eu fui fazer no Japão. Eu fui aprender a usar energia, através da arte marcial. Então, hoje, uma das minhas especialidades é Qigong. A pessoa vai lá, deita, pum, sei o quê. Eu nem uso agulha quase. Tem gente que morre de medo de agulha. E na época, por não ser médico, sempre teve aquele, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Mesmo eu com título de doutor pela World Federation of Chinese Medicine Societies, que é o título máximo de acupuntura, eu falo, não vou brigar, não uso agulha. Uso só Qi, só energia. E isso graças à arte marcial. Porque você tem que segurar a energia. Então, você tem que ter raiz, célula de cavalo. Aí você pega o períneo, o umbigo e atrás do umbigo, né? Tan Shen, Min Men, e aí no períneo, que eu esqueci o nome em chinês, você pega esse triângulo, endurece. Períneo é entre o saco escrotal, a vagina e o ânus, né? O músculo. Sim. O outro é um pouquinho abaixo no umbigo e o outro atrás nas costas. Você forma esse triângulo, você endurece e aí a partir dali você faz o movimento. E eu começo a fazer isso para rofar, para pôr uma agulha, para fazer uma massagem, para fazer imposição de mãos, ou fazer só com a mente. E isso começou a ser uma prática que eu comecei a falar, eu quero que as pessoas plantem árvores. Então, tinha vezes que eu ia para a floresta meditando só com essa vibração, para que saísse na mídia. Eu falava na época, eu quero ter 1 milhão de pessoas querendo plantar árvores comigo. Sabe, assim, eu fazia esse mantra. Tipo... E até que teve o Verdejando, eu falei, que bom, tem já um projeto a nível maior, né?
que expande essa consciência da importância. As árvores, elas são importantes para tudo, né? As árvores, elas têm uma importância enorme. As raízes, elas evitam erosão, absorvem água, evitam enchentes, mas para isso a gente precisa ter espaços de absorção de água, áreas permeáveis, não pode ser só cimento. No bairro onde eu estou, a gente está tendo um problema muito sério. Só vou falar disso de situação aqui, né? Mas assim, os vereadores são comprados para um determinado quadrilátero que a incorporadora e a empresa de engenharia de construção tem interesse. Aquilo lá pode fazer um prédio de 40 andares. Do lado do Ibirapuera, do lado de áreas verdes, de áreas permeáveis, tudo. E eles estão conseguindo, eles vão pelas bordas, né? Eles vão conseguir na Santa Amaro, um prédio agora que vai ser de quase 43, 44 andares. Tem um outro na Jacques Félix também. E a gente conseguiu brecar em algumas vezes. E é uma coisa que é falada de madrugada e aprovado. Cara, olha, tem mais um projeto aqui, vamos aprovar? E todo mundo com a mão molhada, ou seja, com dinheiro, aprova uma bobeira que não é de interesse coletivo, não é interesse do bem comum, e tira as áreas permeáveis. E bairros como, sei lá, Vila Nova, vira Itaim, Moema, que não tem mais áreas de recreação e áreas permeáveis. Aí chega numa chuva, você pega lá na Avenida Ibirapuera esqueci o nome da rua agora, é uma chuva e sobe rápido a água de 1,20 m. O ônibus não passa, um carro 4x4 do Exército não passa, vira um rio, porque não tem área mais permeável. Mas aí a água não sai. Permeável. Né? Ela não tem para onde ir. Então, o que a gente faz? A gente cria calçadas verdes. Isso, vocês veem, não é meu trabalho. Eu já fui cargo de confiança do secretário do Meio Ambiente, já fui cargo de confiança do prefeito, já fui presidente de ONG 30 anos, continuo plantando, mas o que eu faço é tentar, tipo agora, passar a mensagem para que as pessoas acordem. Porque no meio da calada da noite, um vereador o vereador e equipe, que tem como objetivo fazer aprovações e mudanças de leis para o bem comum, representar a coletividade, representa um Zé Mané de um cara que é dono de uma incorporadora que tem 6 helicópteros e não sei o que, não sabe fazer com esse dinheiro. E ele vai fazer o quê? Cada vez mais. O poder, né? O dono da casa fala, uau, vou vender minha casa, vou ganhar 5 milhões mais um apartamento. Tá ótimo. E é um jogo que vai indo e assim está sendo espalhado a cegueira do ser humano em relação à natureza e à sustentabilidade. Sim. São Paulo podia ser lindo, o Rio podia ser lindo. Você vê, o Rio não tem espaço, os prédios são colados. Você vê em Buenos Aires, eu morei na Argentina há 3 anos, tem uma coisa chamada manzana, não, como fala? Quadra de manzana, quarteirão de manzana. O que é? Você tem todos os prédios colados, mas dentro é uma área que é preservada de área verde e de área de absorção. Não tem nem garagem embaixo. É para absorver a água e aquilo respirar. Então, já foi bem pensado. E no Brasil a gente precisa alertar isso, porque a gente tem assuntos de rua, de bairro, de quarteirões, de bairro, de cidade, municípios, de estado. Quem anda de avião vai ver o quê? São Paulo, vai lá, Cotia, Guarulhos, você vê a megalópole, ela vai se juntando. Você não vê mais áreas verdes. Vai para a Bahia, você vê tudo desmatado. Então, tem que ter uma consciência, isso teria que passar em todas as escolas como obrigação, educação ambiental e ações de sustentabilidade. Olha, eu queria que você falasse um pouquinho mais das árvores. Você falou das raízes. Ah, perdão. As raízes, elas absorvem água, elas evitam erosão, elas aerificam a terra, mantêm a terra nitrogenada também. Mas, em especial, elas sustentam, né? O tronco, eles são referências
de uma troca de oxigênio e gás carbônico. É por lá que vai, tem o xilema e fluema, que é igualzinho o corpo humano, artérias e veias, né? Sangue arterial, sangue venoso. Aí a copa é tudo de bom, porque a copa quebra o vento, Da sombra ela tira o calor, ela chega a diminuir um local, é só andar, pessoal. Como é que é isso? Eu não me lembro o que o cara falou. É só ir andando embaixo da árvore e depois sair onde não tem árvore, num dia de calor. Vai ver a diferença de 20 graus. E se for de cidade, assim, onde é muito asfalto, carro passando e o calor aumenta, você vê a diferença de quase 25 graus. Que loucura. No mesmo lugar, assim, diferença de 30 metros de raio. É nada. Então, a árvore, ela traz pássaros, Sim. ela traz... frutos e flores. Ela traz insetos que também comem até outros insetos e bactérias, aranhas que comem os insetos. Então, tem muitas doenças que não são proliferadas aonde tem árvores. E aonde não tem, o ser humano ele já não tem essa íngua, essa proteção que o verde dá. Ela traz perfume, ela traz beleza, ela traz calmaria para a mente, ela traz uma paz, ela traz uma confiança, ela te deixa conectado com a natureza. São muitas e muitas e muitas vantagens que tem. Além de trazer frutos, além de trazer sons, né? E eu moro num bairro que teve, ano 2024, acho que foram 42 ou 44 árvores que caíram de um dia para o outro com um vento muito rápido e chuva. Por sorte, eu tinha tirado a árvore em frente à minha casa que estava ruim, que a prefeitura enrola para não fazer, mas eu consegui esse feitio e já plantei 3 no lugar. De uma que tirou, eu plantei 3. Tinha um abacateiro na frente. E eu estava lá de manhãzinha ouvindo um choro do pássaro. Ai, meu Deus. O pássaro chorando. Pela primeira vez eu vi ele falando. Eu falei, nossa. Eu ouvi o choro do pássaro dele não ter mais a casa de um dia para o outro. O abacateiro... O abacateiro. Não, então, o que aconteceu com o abacateiro? abacateiro? Era em frente, do outro lado da calçada. E o que aconteceu com o abacateiro? A prefeitura cortou. Porque eles achavam que ia dar problema. Então foi cortou. E cortou só o toco. E há pouco tempo eles tiraram todo o torrão, tiraram o toco e a gente agora já vai plantar. Faz parte do novo plantio lá da rua. Eu que estou coordenando isso. Então a prefeitura tinha tirado e você ouviu passar... Plantou porque ela tinha risco de cair, mas não ia cair. E aí o passarinho, você ouviu o choro do pássaro. Eu ouvi o choro do pássaro pela primeira vez na minha vida. Era um choro, porque eu conheço o pássaro. O pássaro é do dia a dia para mim. Todo dia ele canta lá. Era o choro do pássaro que a casa dele caiu. Nossa. A cara e o alimento, né? Casa e alimento. Eu nunca passei por uma situação de ouvir um choro de um pássaro. E a Sandra estava junto comigo e ela ouviu também. Eu falei, Sam, olha aqui, minha namorada. Eu falei, olha o choro do pássaro. Nossa, que coisa mais triste. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma mudança radical em tudo no país. O país é ainda um país exploratório, que não está nem aí, construtoras, incorporadoras. Eu sou amigo de construtores, incorporadores, e algumas vezes eles abrem mão e falam, tá certo. E aí eles pegam e investem no parque. Como foi o Parque Augusta, como foi lá na Padre Antônio José dos Santos, no Brooklyn, né? Como é também no Parque do Morumbi, né? que tem uma área que eles falaram, o que a gente não vai plantar aqui? Porque é uma área que eles poderiam construir um prédio enorme para ter uma vista maravilhosa de São Paulo. Então, eles estão investindo em outros lugares. Isso por eles mesmos, não é nem por lei. Eles tiveram a consciência e falaram, não, estamos errados. Teve uma mobilização no Parque Augusta, eu participei também para proteger. Era uma área que foi doada para ser uma área de lazer e, de repente, o prefeito, na época que hoje ele é ministro da Economia, o prefeito pegou e fez alguma coisa e vendeu para uma construtora e para uma incorporadora. Depois teve que voltar atrás e ainda teve que pagar com multa de volta o que ele ganhou. Né? Ale, eu queria saber, tem uma pergunta que eu faço. O que você achava impossível atingir em algum momento e que você hoje atingiu, se vê fazendo.
E a sua resposta eu já quero linkar com que você Olha, com as árvores. Uma hora eu falei, não vai adiantar eu plantar árvores na cidade. Então eu comecei a plantar nas estradas. Então tem muita árvore na estrada, Castelo Branco, tudo. Aí eu conheci o Gobi, conheci o Panten, Eduardo Panten, José Eduardo Manuel Gobi de Oliveira, conheci gente, plantadores, o Keller, gente que planta árvores, né? Eles são irmãos plantadores. E aí eu estava na estrada e aí o cara estava plantando na Castelo Branco, que foi pago pelo Banco Real, o dono do Banco Real, que depois foi comprado pelo Banespa, depois foi comprado pelo Santander. E ele falou... Unibanco, né? Hã? Eu acho que Unibanco também. Não, Unibanco é Itaú. Ah, tá. Unibanco e Itaú é uma coisa, o banco... E o Banco Santander Francês também. pegou o Banco Real. Francês. O Banco Real foi comprado pelo Banespa e o Banespa foi comprado pelo Santander, né? E esse dono, presidente do banco, ele chamou o Gobi e falou, quero plantar as árvores frutíferas, trazer não sei o quê. E aí ele estava no início, eu estava de moto voltando de um workshop terapêutico, e aí na hora que eu vi, eu parei a moto, atravessei a estrada, falei, nossa, você está fazendo o meu sonho. Aí ele falou, meu sonho também. A gente se abraçou, nem se conhecia. Foi só nossas duas frases, os dois se abraçaram. Ele é meu irmão até agora, né? Ele é mais velho que eu, mas assim... E aí, o que eu não sabia também aprendi com ele, o que eu não sabia aprendi com o Panten. Eu sempre estou estudando com quem sabe, né? Porque eles têm faculdade, têm estudos. E aí, nisso, a gente começou a plantar, eu chamei ele para minha ONG. E uma hora eu falei, não adianta só esses plantios, eu preciso mais do que arborizar, eu preciso comprar terras. E aí, o que aconteceu? Há 31 anos atrás, exato, vai fazer em fevereiro, eu comprei o primeiro lote de terra. Em março, eu comprei o segundo lote. São 32 alqueires, que era braquiária, igual do Sebastião Salgado, só que ele fez da família dele. A terra já era da família dele. Eu comprei terras, reflorestei, pus lá. Hoje é uma floresta primária, que só tem 30 anos. Pus lá 900 mil árvores, mais 300 mil árvores, tudo. E em cima eu mantive. Aquilo está crescendo. E tá começando a dar troncos grandes. E também fiz uma composição bonita com árvores não nativas, que algumas pessoas não gostam, mas pus sakura também, lá que eu queria ter um pouco da minha viagem ao Japão, que eu fiquei um tempo lá, eu gosto muito de sakura. Sakura é a cerejeira. Cerejeira japonesa. No Japão, na Coreia e na China tem 300 tipos. Aqui só dá 3, 4 espécies que dão. Yukiwori, Himalaia e Okinawa são as principais. Então eu coloquei essas 3 lá, tá muito bonito, mas o resto é floresta. Aí passaram-se 6 anos, a água começou a vir. A água desapareceu. 6, 7 anos depois, a água começou a aparecer. Aí eu comecei a descobrir rios. Aí só tinha um rio cachoeira, agora eu tenho 5 rios. Eu tenho 50 nascentes, mais de 100 cachoeiras. Então, essa pergunta, como que é a pergunta do sonho, não é isso? Não, é o que você achava impossível e que você atingiu. Não era impossível, mas eu falei, como é que eu vou fazer? Hoje, eu quero ter mais dinheiro para comprar mais terras. Então, eu entrei numa startup e eu entrei como acionista, vamos torcer que dê certo. Se der certo, vou saber esse ano, se não, também foi dinheiro perdido, mas se der certo, 17% do que eu receber vai para comprar terras, para preservar e para fazer área de educação ambiental. Porque o meu sonho é muito grande, eu gostaria de fazer em vários lugares. Então, eu plantei no Japão, plantei no Egito, plantei em Israel. Em Israel plantei com o governo, fui convidado na 3ª viagem que eu fui convidado pelo departamento de plantio. Israel é o único país que a cada ano tem mais árvores, em vez de ter menos, tem mais árvores, mais florestas, é muito legal isso. E eu falei, poxa, tem que fazer isso. Plantei no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru, na Venezuela, no Equador, na Colômbia, aonde eu vou, né?
eu vou lá, não sei o quê. Né? Tem lugares que eu nunca mais vou voltar, que eu sei. Por exemplo, Venezuela não volto agora mais, mas está lá. Né? Em Tóquio, Hiroshima eu plantei. Desculpa, só para complementar, você falou um lugar que fosse de árvore e educação ambiental. Que aí eu gostaria de fazer. Então, por exemplo, eu levo poucas pessoas para os meus terrenos, porque não tem infraestrutura. E como sou eu que banco, tem épocas que eu fico na falência, porque você tem que arrumar nascentes, você tem que fazer estrada. Aí o cara vai lá com um carro que tem boa vontade para conhecer, aí quebra o carro do cara. Sim. Então, aí tem que fazer uma estrada. Então, você tem que fazer infraestruturas numa área de 1 a 5% da área verde. Ou seja, a minha área tem 90% área verde. 10% roçado e dentro desse 10% tem 1% do galpão e de uma casa. Só, né? Que recebe as pessoas, mas não é suficiente para trazer novos líderes, para trazer crianças, para ser um local que eu possa trazer estudantes da mesma região para que eles saibam que é possível mudar o mundo, que é possível trazer de volta a floresta, que é possível trazer biodiversidade de volta, que nós, seres humanos, podemos fazer isso, entendeu? E em qualquer área. Não é só de árvores, né? É de mar, é de lixo, é de coleta seletiva, é de nutrição, é de embalagens, é de poluição atmosférica das indústrias, poluição atmosférica dos carros, das baterias. Quando você começa a pensar, achar o caminho correto, você precisa educar o outro. Sim. Porque o cara não sabe. Ele vai ser massa de manobra, ele vai falar, não, TikTok, lá, entende? Vai ficar... ver o cara e vai rir. Aí depois ele vai para outro e ri de novo, depois ele adormece, acorda, vai trabalhar ou estudar, depois ele ri e dorme. Vida de merda, que não tem nada. Ele não tem noção que cada um pode fazer uma mudança no meio ambiente. Que é a consciência, né? Que é a consciência. Que é uma consciência que a gente chama na Kabbalah de Tikkun Olam, que é consertar o mundo. Então, primeiro, Tikkun Aguf, você tem que ver a sua dieta, a sua consciência, seu processo pessoal. Tikkun Nefesh, você vai conversar com a sua alma, e depois você vai fazer Tikkun Olam, você vai fazer ações que beneficiem e privilegiem o todo. Ale, quantas árvores você plantou até hoje? Eu dei uma diminuída, né? Eu estava num ritmo alucinante e nos últimos 10 anos eu diminui. Então eu estou com 2.855.000 árvores. Quase 3 milhões de árvores. Quase 3 milhões, mas eu parei no tempo, porque a situação assim... o Bernardo Goldfarb um dia me ligou e falou, Alexandre, vem aqui nas Lojas Marisa. Ele me recebeu na porta, vamos andar. Ele andou comigo no cimento, toda a volta em volta lá na Barra Funda. Todas essas árvores foi eu que plantei, com as minhas mãos. Que legal. E eu ajudei ainda a fazer isso aqui. E eu quero fazer isso através de você. Quanto custa 1.000 árvores? O que você precisa? Eu falei, preciso de um trator, isso, caminhão, isso. Tá bom, passo a passo. Nesse passo a passo, ele morreu. Eu recebi a ajuda dele, mas ele morreu. Então, eu não tive aquela continuidade. Aí veio o Paulo Cunha, presidente do Grupo Ultra. A mesma coisa, super benemérito, falando, o que você precisa? Eu vou dar. Então, ele deu a parte jurídica, deu a parte de marketing, ele deu a parte de logística, transporte, armazenamento, o que precisasse. Eu ia fazer um plantio em Cubatão, ele falou, tá bom, quantas árvores? São 5.000, tá bom. Aí ele pegava 5.000 árvores que eu tinha e levava e a gente plantava lá. Então, coisas grandiosas, né? E aí veio o Plano Collor. Aí o Plano Collor, você tinha que ter R$50, 50 cruzados, não sei o que, novo, usado, Zélia, e papapá, e aí, de repente, ninguém mais tinha dinheiro, e aí os projetos pararam. Depois, passou um tempo, eu queria arborizar o Rio Pinheiros. E aí eu comecei a mobilizar as pessoas, e aí veio um cara, que era o presidente da Eletropaulo, assinou alguma coisa que teve um desvio muito grande de dinheiro, o Covas cortou, entrou um novo presidente da Eletropaulo, todos os projetos estão parados. E, por sorte, Helena Carrascosa era da minha equipe, ela pegou e na outra gestão do Covas ela levantou, virou Projeto Pomar.
E aí tá ótimo, mas toda a infraestrutura e os óbices, os obstáculos que a gente encontrava para arborizar, porque o Petkov tentou, não deu certo. Plantou 400 mudas, só ficaram 2 vivas. Fez um arco-íris que era hipotético, porque as flores não davam na mesma época. Sim. E aí viram que tinha um problema de compactação. Eu vi que tinha um problema de compactação. Então a gente começou a colocar feijão e soja para nitrogenar a terra. Tudo o pensamento de agricultor dentro da cidade de São Paulo. E aí veio, politicamente, eu perdi a força. Eu tinha Henrique Meirelles bancando, Hebraica, Pinheiro, Jockey Club, Isratec com técnica de irrigação israelense para colocar, Eletropaulo para dar eletricidade, CETESB, Sabesp, FEPASA, Prefeitura de Pinheiros, está tudo ok. Mas aí parou o projeto, aí não tinha mais como bancar, porque eu me bancava com consultório. Uma hora eu tive que investir em outro lugar para pagar as contas. Aí depois, por sorte, mas muita sorte, por isso que tudo é possível, é bacana, por uma semente que era Helena Carrascosa, que fazia parte do grupo, falou para o secretário topou, eles levaram o projeto, mudou de nome e continuou com a mesma intenção. Foi até melhor, porque eles colocaram presos para serem jardineiros, dá função para eles, e virou o Projeto Pomar. Você passa na Marginal, tanto Pinheiros como Tietê, lindo, que é o trabalho que eles fizeram. Eu faço parte da raiz, né? do adubo. Né? Uhum. Que legal. Então, são funções e projetos que envolvem, você tem que estar junto com a política. E você tem que ter dinheiro. Uhum. E sem dinheiro não dá. Então, na hora que eu comecei a ver que eu não tinha mais dinheiro, eu parei. Uhum. Então, hoje eu planto 200 árvores, 500 árvores. É pouco. É muito pouco. Então, eu queria fazer uma sugestão para você falar para o empresário, né? Eu já falei tantas vezes. Se tiver algum empresário de verdade, que direito queira, de fato, que fale e faça. Que tenha consciência, né, Ale? Para vocês terem uma ideia, existe um golpe com a Salfa, existe um golpe que você dá com a perna e dá com a mão ao mesmo tempo. Era aquecimento. E um dia eu cheguei para o meu mestre, que vocês conhecem, o Ipo, né? E falava, se for, tem um golpe que você bate assim e que bate aqui, a pessoa perde consciência, é o golpe mais potente. Aí ele riu e falou, o golpe mais potente é esse aqui. Que era um aquecimento que a gente fazia, né? Aí o que é? Ele falou, penso pronto, faço agora. Aqui embaixo é o fazer, com a perna. E aqui é o blá, 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 né? Então, se tiver algum empresário que fale e faça, eu paro tudo, eu abro mão do meu trabalho, vou ganhar um dinheiro para pagar as contas de filha, filho, meu aluguel, meu seguro-saúde e minha namorada e só. Né? Perdão. E aí, o resto eu vou dedicar para isso. O meu tudo é possível, o que eu gostaria é realmente de comprar mais terras, reflorestar, criar estruturas de preservação ambiental. Os governos já fazem isso. Se você for em Yellowstone, já foi feito isso há muito tempo e é preservado. Aqui no Brasil, o que é preservado é vendido. Tem praças na Faria Lima, que foram, na Faria Lima Nova, que hoje na esquina com a Juscelina é um prédio de um banco. Mas eram praças, foi doada como praça, como área de lazer e área de absorção. Não tem mais. Porque, de repente, colocaram lá uma coisa, queimou, pegou fogo, sumiu. Então, assim, a verdade é que existem pessoas muito fortes que tiram as áreas verdes, tiram a natureza de nós mesmos. Delas mesmas, né? Dos filhos deles. Dos filhos e netos deles, né? Dos filhos. Isso que é louco, né? Por dinheiro, quer dizer. E normalmente as pessoas já têm muito dinheiro. Né? A consciência espiritual, ela passa por isso. Ela passa por essa ilusão. Então. Mas uma hora, se tiver algum empresário ouvindo, para pensar no que você pode fazer. Eu fui na Febraban dar uma entrevista. Nossa, a Febraban, né? Não veio uma pessoa para falar. Né? A Mona Dorf me entrevistou. Ela falou, nossa, Lê, vai chover gente para te ajudar. Eu falei, não vai, querida.
Não vai, porque a realidade, cada um pensa no seu umbigo. Você sabe que o Mercedes mudou agora a nova versão? Existe agora um híbrido, existe agora o carro voador, é mais 5 mil, é mais 1 milhão. O cara vai investir nele, ele não vai investir num trabalho social. Já tem uma ONG que faz o dinheiro girar, eles criam OCIPs para o próprio dinheiro que iria para o governo volta para a empresa de uma outra forma, beneficiando funcionários, beneficiando isso, that's enough, né? C'est pas suffisant, não precisa mais que isso. Já tá bom. Então, são poucos que realmente arregaçam. Eu tenho 4 décadas e meia plantando árvores, oficialmente, né? Eu encontrei poucos, the few, but good, poucos que realmente falaram, eu vou ajudar o teu projeto. E às vezes não é nem meu projeto, eu passo para um outro engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, porque às vezes eu não tenho estrutura, eu passo para um outro e fico coordenando o trabalho dele, já fiz isso, das árvores que eu plantei, né? Então essa é uma realidade e é um assunto que você pode expandir numa obra, numa estrada, numa... E as árvores, só para fechar isso, e as árvores da Castelo Branco? O que aconteceu com elas? Castelo Branco vai para Campinas. Aí veio o projeto do então governador Fleury e antes Quércia, do trem-bala. Mas as árvores iam atrapalhar, o meio ambiente atrapalha sempre. Então vieram 4 ou 5 tratores de esteira e arrebentaram todas as árvores que a gente plantou no canteiro central. Você vai hoje, isso aí tem 20 anos, 30 anos. Você vai hoje, tudo liso. O trem-bala não ocorreu, nem na época deles, nem na época da Dilma, nem agora que ela falou também não ocorreu, não vai ocorrer. Não é fato, não há interesse de fato disso, de aumentar o transporte. Espero que eu esteja errado, que tenha, mas ao mesmo tempo lá é só grama e cimento. E tudo que a gente fez de plantio, de estudos, de árvores nativas, que não ia atrapalhar o trânsito, que elas tinham um crescimento, elas tinham uma quebra-vento, elas tinham uma proteção luminar, elas tinham tanto estudo por trás, tudo isso foi a bancarrota, porque acabou, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o caminho político e as decisões de quem está no comando. Essa é uma opinião minha, pessoal, pela minha experiência, não mudou nada nesses anos e é isso. Bem, eu acho que isso aí já... Triste, mas pelo menos temos aí vale a pena plantar, né? Vale a pena plantar. Temos aí esperança, pelo menos nesse trabalho de formiguinha, seja no micro ou no macro, porque esse trabalho de floresta também que você está fazendo, uma coisa linda, maravilhosa. Tudo isso são sonhos. Eu também já sonhei, já pensei muito nisso e se eu tiver a oportunidade, quero seguir o seu caminho aí, que eu gosto disso. Eu acho que isso é o futuro mesmo. Isso é o futuro. E assim, quem tem condição de comprar, compre áreas, preserve. Exato. Nascentes. Exato. E as nascentes boas foram compradas pela Coca-Cola, pela Nestlé, em 1999, 1998, quase que todas. Então as águas todas pertencem a eles, as nascentes. Mas não é essa água no sentido de comércio que eu estou falando. Sim. Exato. É a água que preserva as florestas, que preserva a natureza, que preserva os animais. E esse presente a gente pode deixar para gerações futuras, né? Os nossos netos, bisnetos, sustentabilidade é uma ação que você faz para que os netos e bisnetos possam ser recompensados com a sua ação. Exatamente. É um trabalho de ledor vador, de geração para geração. Exatamente. E é um trabalho consciencial. Absolutamente consciencial. Porque você está preparado. Ação consciência. Ação consciência. Por isso que eu falei essa técnica de arte marcial. Sim. Na hora que meu mestre me ensinou que o melhor golpe e o golpe mais difícil e mais potente é fazer e falar, aí eu falei, uau, eu faço isso, mas eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu só falo e não faço. Então hoje eu assumo, eu estou plantando menos, planto muito mais que a população mundial, assim, eu estou numa diferença, né? Eu planto muito mais, sou referência, tenho outros colegas que são referências também, e cada um vai
contribuindo no que pode. A vida é muito rápida. Se eu pudesse, eu já mudei a alimentação, estou voltando devagarzinho agora após a operação, trabalhar mais meu corpo. Eu quero ter, se possível, preservar minha vida por mais tempo para que eu possa realizar meus projetos, que são esses que eu falei, de bem comum e da consciência ajudar as pessoas. Legal demais, Ale. Dani, eu sei, a gente está cheio de pergunta aqui, não dá. É a terceira vez que ele vem aqui, a gente fica sedento de pergunta, mas não dá tempo, o estúdio, a gente tem hora do estúdio. Ô, Ale, eu quero fazer uma brincadeira com você. Aqui esse baleirinho pequeno, tem balas também, se você quiser, você vai ganhar depois. Mas tem também 2 portinholas que tem papeizinhos. Esses papeizinhos têm umas frases. Eu queria que você escolha uma dessas portinholas baleiro, e pega uma frase e leia. Põe a mão. Isso. Pronto. Aqui, ó, eu vou pôr a mão, já pus. Pronto. Põe a mão, pega a frase, lê a frase e cumpra. Ixi, caiu aí a xicrinha. E agora, será que eu peguei 2? Não. Bem, peguei não isso faz aqui. Mal. Você pegou 2, vai 2. Não, peguei um só. Peguei um só. Mas você acha que eu vim desprevenido? Já é a terceira vez, né? Terceira vez aqui, você veio. aqui, ó. Eu vim para vocês também, a gente abre junto. Você pra gente, então tá bom. Um é meu e outro é de vocês. Então eu vou pegar esse. Esse aqui eu fui no templo e aí eu sempre pego as mensagens do venerável. Mas primeiro lê a nossa aí. Tá aqui. O que saiu aí? Ah, que bonito. O que saiu? Você que mandou fazer isso aqui. Não, Carinho. Mande uma mensagem para alguém que não está mais aqui, né? Papai, você não está mais aqui. Vovó e vovô, pai e mãe do meu pai. Vovó e vovô, pai e mãe da minha mãe. Vocês não estão aqui, mas tudo que vocês fizeram valeu a pena. Tudo que vocês fizeram, tudo que vocês passaram. E eu sempre honro vocês. Só o meu avô, pai do meu pai, que está enterrado no Rio. Ele nasceu na Rússia. E todos são fugitivos de guerra. Todos tiveram muitas dificuldades. Tudo que vocês fizeram valeu a pena. Minha mensagem é que eu estou aqui fazendo coisas honrando não só vocês, seus familiares, nossos familiares mais antigos, alguns que vocês nem sabem quem são, nem eu, e também nossos vizinhos. E então, um beijo para todos, mensagem. Legal demais, bonito demais, bonito e emocionante. 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 Mande, onde é que tá aqui? Ó? Mande uma mensagem para alguém que não está mais aqui. Muito bonito. Manda muito você bonito. também. Né? Muito bonito, legal. Muito demais. obrigado. Vou pôr de volta para outra pessoa fazer Você que igual. sabe, se você quiser levar, pode levar de... Isso. Aqui, muito se obrigado. Devolver, eu vou pôr lá no fundo para a pessoa não viciar aqui, senão é isso. É a bingo. E aqui também tem bottoms para você pegar, se você quiser levar para namorada, para filha, enfim, fica à vontade. Eu vou levar 3, tá? Então, fique à vontade. E aqui também tem umas balinhas. Muito obrigado. Inclusive dadinho. Se você quiser também levar. Tem dadinho e não, balinha. muito obrigado. Não vou levar. Ótimo. Porque eu gosto, mas de vez em quando. Nós de vez em quando. estamos. Tem uma festa bem legal. Isso Aqui. A minha filha, ela trabalha com doces sem açúcar, sem lactose e sem glúten, né? Vou saber, eu tô nessa. Então, e no início eu falava, parece uma ideologia, mas nada. Ela mudou a alimentação e está mais saudável que antes, né? Sim. E eu tenho muito orgulho dela, chama Sababa Doces, né? Eu quero o contato depois. Nós também estamos nessa, na verdade. E ela pode vir aqui. Vir aqui. No Tudo é Possível ou no Tudo é Possível Consciência. Tá bom. Né? Porque... Agora vamos ler aqui as frases que você nos deu também. Aqui, Dani, ó. Você... Eu leio? É uma mensagem de Dharma. Algumas pessoas, quando descobrem que estavam erradas, só sabem ficar zangadas. Pura tolice. Deveríamos nos alegrar ao descobrir nossos erros. Sensacional. Lê de novo, por favor. Algumas pessoas, quando descobrem que estavam erradas, só sabem ficar zangadas. Pura tolice. Deveríamos nos alegrar ao descobrir os nossos erros. Maravilhoso. É autorresponsabilização isso, né?
É a Agora gente. lê a sua. A minha, eu vou pedir desculpas, porque eu devo ter falado mal de políticos e não sei o quê, né? E quando eu entro com o pé na área política, sem querer eu falo mal. Então, aqui está falando sobre isso, né? Em um mundo ideal, todos se entenderiam perfeitamente. Nesse mundo, porém, os maus entendidos são comuns. Portanto, é muito importante ter cuidado com as palavras. Olha aí. Então, eu vou falar novamente. Se você tem algum interesse em mudar a situação da sua comunidade, da sua cidade, do seu país ou do planeta, faça, dá certo. É difícil no início, depois dá certo. E vão aparecer vários pensamentos negativos, várias pessoas falando não. Continua firme que você vai realizar e vai conseguir. Sem falar mal. Sensacional. Legal demais. Bom, eu vou ler a Desculpa se minha. eu falei mal. Imagina. Vou ler a minha. O equilíbrio mental resulta da compreensão de que o autorrespeito é consequência natural do respeito aos outros. Que é o que a gente estava falando aqui agora há pouco. De parar de olhar. Você é muito bom nisso. Olhar mais para os outros. Então, Muito eu quero bem. te presentear com as cápsulas de café. Agora são em Isso cápsulas, eu vou levar. Tá? Para máquina Expresso. Eu né? conheci o 365 do primeiro programa até hoje, que é o terceiro, e eles são muito interessantes quando a gente fala especial, que ele é acima do gourmet. Exato. Porque pela lei, isso é até interessante, pela lei pode levar 20%. Onde está aqui? Aqui, ó. Aqui. Aqui, né? É. Pode levar 20% de pedrinhas, Impurezas, impurezas, né? Isso. E aí o gourmet para cima já é um pouco diferente, mas o especial não tem esses 20% de... Exatamente. Então a colheita, todos vão para o chão, todos ficam secando, mas na hora de tirar, eles só tiram o especial. Exatamente. E aí é interessante que não precisa de açúcar, igual a gente tomou aqui, e se você deixa esfriar, fica mais doce. E não fica preto, fica marrom. Exatamente. Porque ele não tem essas impurezas. Exatamente. Então, e é o que você falou, dor de cabeça, essas coisas. Para mim é perfeito porque eu não gosto de bebida muito quente, nem comida, nem bebida. Então eu tomo ele morninho e é maravilhoso. Muito obrigado. É um ato de amor tomar esse café. De autocuidado. Muito amor. Eu vou falar para minha filha vir para cá, dessa baba, né? Tá? Isso. E outras pessoas que possam ser úteis também, falo, dê uma olhadinha Isso no mesmo. trabalho deles. Aí eu dou um toque para fazer a ponte e tudo. Muito bem. De novo, eu quero agradecer, quero parabenizar toda a produção. O espaço aqui é super legal. Eu acho que você podia usar aquela livraria, a Antes da gente terminar, eu queria mais uma coisa. Nandi, tem mais alguma coisa? Não. Então, antes da gente terminar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse mais um conselho para quem tem dúvida ainda sobre as possibilidades da vida. Aquela pessoa que só fica reclamando, né? Enfim. Vou falar de uma forma diferente do que eu falei no programa anterior, né? Aqui a gente tem... Cadê aqui, ó? O nome do programa é Tudo Possível e ele tem um porquê. Porque tem dias que eu fico na cama, deitado. Aí eu tenho sessão só daqui a 3 horas, eu fico deitado assim, sem vontade, porque eu vejo quão difícil está o mundo, quão difícil está a política, a economia, os alimentos, as pessoas, os falsos amigos. Mas aí, de repente, eu falo, Ale, você está perdendo tempo. Tudo é possível, levanta. Aí eu levanto. E eu nunca me arrependi depois que eu levantei. Olha que legal. Então, toda vez eu tenho uma tendência, que dá para ver no meu mapa, de às vezes ficar... Eu não procrastino, eu sou um cara que faço muita coisa, mas de ficar triste, ficar remoendo. E eu falo, levanta. E aí eu levanto, vou no banheiro, escovo os dentes, de repente, pá, começo a treinar Kung Fu no espelho, pum, 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 até não aguentar mais, doeu o braço. E falei, pronto, vai, levanta, vai lá lavar a louça, vai arrumar as coisas, vai varrer, vai colocar a roupa do varal, vai não sei o quê. E eu começo a fazer. E nisso
eu estou com vários desafios. Coloque desafios para você. Um dos desafios é o livro que eu estou escrevendo, das Estrelas Fixas, que já tem 5, 6 anos que eu estou escrevendo, sem parar, e é difícil. E todo mundo que me ajuda está super feliz, porque vê a beleza que é passar essa mensagem para frente. Então, não desista, não pare no meio, e tudo é possível. É isso. Muito obrigado. Muito Legal obrigada, demais. Ale. A gente que Não, a agradece, gente que agradece. mais uma vez o Ale Schutz, né? com palavras maravilhosas aí, levando a gente para frente, só motivando. Muito obrigada bem. pela sua presença, Ale. Gratidão Obrigado. profunda. É isso. Muito bem. Então, para terminar, eu gosto de fazer vamos fazer aqui o Yes. nosso círculo, né? Aqui. Obrigado, Johnny. Obrigado, REC 3, aqui, por estar nos recebendo aqui, acolhendo, né? Tudo é possível, crescendo juntos cada vez mais. Então é isso, pessoal. Obrigado por Carinho, tudo. Deninho, obrigado. Gratidão aí pela sua presença também, telespectador, Isso. todos vocês. E vambora, que tudo é possível e bora ser feliz. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até. Obrigado. Valeu.